Boa noite. Tô vendo que tem gente entrando para nossa live hoje. Doutora Vanessa entrou. Deixa eu aceitar aqui o convite dela. O tema de hoje, para quem está entrando agora e não está sabendo, a gente vai falar um pouquinho de APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Eu e a doutora Vanessa, que está aqui, já entrou. Tudo bem? Olá, Eva, tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo? É, Saudade dos nossos encontrinhos por aqui já. por aqui fora, né? Eu já tô com saudade dos encontros fora. Verdade. Faz falta mesmo. É, Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal tá entrando. Vamos esperar só um pouquinho, acho que um minutinho, né, para certo. ver se entra É, mais gente, porque nós somos mas pontuais. hoje a gente tá com muita concorrência. Hoje é sexta-feira, cheio de live de artista. Cheio de live. Esse Inclusive, eu tô horário não assistindo nos uma. favoreceu. Isso. Isso é bom porque quem entrar aqui é porque tá bem interessado no nosso tema hoje. E tá precisando. Quem não tiver Isso. tão desesperado assim vai deixar para assistir amanhã, mas vai assistir. Vai assistir, de alguma forma vai assistir. Então, gente, quem tá entrando agora e não me conhece, eu Boa sou Eva. noite a todos. Boa noite, doutora Vanessa. Eu sou Eva Lima, sou nutricionista. Eu atendo na BLV, na Mamavi, e hoje estou com uma proposta maravilhosa com a doutora Vanessa, pediatra, que também vai se apresentar agora. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Doutora Vanessa, por favor, dê as boas-vindas para os nossos seguidores. Exatamente. Boa noite a todos. Meu nome é Vanessa, para quem não me conhece ainda, Vanessa Isidoro, sou pediatra. Faço consultório no Mamavi também. Fazia ali do ladinho do BLV, no ETC, e agora faço no Mamavi também. E não nesse momento agora, da pandemia, mas se Deus quiser, assim que acabar, a gente vai estar retornando, né, Eva? Se Deus Eva está quiser. atendendo em teleconsultas, né? Teleconsultas. Eu nem todas as demandas eu consigo atender nos teleatendimentos, mas alguma coisa ou outra eu consigo, alguns casos selecionados eu consigo abordar. E a gente está aqui para falar desse desafio aí, que é a PLV. A PLV. Acredito que quem esteja online, que sabe o tema, é porque tem criança em casa, que está sofrendo com isso, ou um sobrinho, alguém da família que quer conhecer um pouquinho mais sobre o tema. Então, gente, fica à vontade para mandar as perguntas enquanto a gente estiver falando, tá? Se por acaso a gente estiver falando, esclarecendo alguma coisa e não ficou claro para vocês, podem colocar aí as perguntinhas que vai ficar ativo para vocês comentarem, tá bom? Porque demanda a gente sabe que tem, né, Eva? Até porque foi o Sim. pedido da enquete, né? Foi feita uma enquete para saber qual era o tema que a gente ia falar, né? E esse foi Talvez o a tema enquete escolhido. deveria ter sido feita também por dia, né? Porque no feriado, né? Ah, é. Exatamente. Foi muito Mas vamos cruel. lá. A gente fez um programinha, né? A gente pontuou alguns assuntos para ficar mais didático e a gente não se perder na hora de passar as informações. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a definição, né? Que é o começo de tudo, Uhum. que é o básico. Então, doutora Vanessa, por favor, explica rapidinho para a gente o Certo. que é a PLV. De uma forma, a PLV, alergia à proteína do leite de vaca, é um dos tipos de alergia alimentar que nós temos, certo? E uma alergia alimentar é uma reação anormal do nosso sistema imunológico que reconhece uma proteína, e aí essa definição é bem importante, eu vou explicar no segundo tópico por quê, né, Eva? É uma reação anormal do nosso sistema imunológico a uma proteína, certo? Do leite, no caso do que a gente está discutindo, mas de uma proteína alimentar, né? No caso das alergias alimentares. As proteínas são moléculas grandes presentes em todos os alimentos. Cada alimento tem um tipo de proteína, digamos assim, em maneira geral. E ela é formada por um conjunto de aminoácidos. Pode parecer muito específico o que eu estou explicando, mas é importante até para entender depois a questão dos tipos de fórmula. E aí eu peguei um colarzinho de pérolas aqui para explicar melhor o que seria. A proteína, se a gente lembrar lá de biologia, né, quando a gente estudou biologia, seria um enovelado, né? Me corrija aí, Nutri, se eu estiver falando errado. Seria um enovelado, seria a nossa proteína. E seria cadeias complexas, várias moléculas juntas e, dependendo da disposição tridimensional dela, seria dar o nome da determinada proteína.
Então, em termos da proteína, qualquer uma dessas, a parte mais alérgena de cada proteína é a parte da ligação entre uma molécula e outra molécula, que a gente chama de epítopo. Essa partezinha, onde liga uma molécula com a outra, é a parte mais alérgena da proteína. Isso também é importante a gente dizer, porque se um paciente está descompensado, depois a gente vai explicar mais lá na frente, está descompensado de alguma alergia, por exemplo, no caso a gente está falando de alergia à proteína do leite. Se está descompensado da alergia à proteína do leite e na hora e a gente apresenta um novo alimento naquele dia que ele está descompensado, o sistema imunológico dele pode compreender e entender e os dois epítopos se apresentarem juntos, sei lá, o epítopo do leite de vaca com o epítopo de um pedaço de maçã, digamos. E aí a criança fazer alergia alimentar a outras coisas e aí a gente tem que zerar, começar tudo do zero. Seria assim. Só para aproveitar o gancho, isso também tem muito a ver com a saúde do intestino. Se esse intestino não está íntegro, se esse intestino não está saudável, então corre o risco de ele ter múltiplas alergias, e não só alergia à proteína do leite de vaca. Mas pode continuar. Então, se a criança não está bem compensada daquela primeira alergia que ela tem, não adianta introduzir novos alimentos. Então, seria, em linhas gerais, isso. Depois eu vou voltar a falar dessa questão dos aminoácidos em separado e em cadeia. E a gente tem os 8 alimentos mais alérgenos aí, que seriam o quê? O leite de vaca, soja, ovo, trigo, peixe, frutos do mar em geral, amendoim e castanhas. Certo, Nutri? Certo, exatamente. São os mais comuns, né? Então, a definição de alergia é uma reação do sistema imunológico a uma proteína do alimento. E no caso da alergia à proteína do leite, ao leite de vaca. Ao leite de vaca. Isso é anormal, gente, porque normalmente a gente é para tolerar bem as proteínas alimentares. Mas, de alguma forma, esse sistema imunológico reconhece essa proteína desse alimento como um antígeno, algo estranho. Como se fosse uma bactéria, como se fosse um vírus. E esse sistema imunológico ataca essa proteína. E tem as reações, que daqui a pouco a doutora Vanessa vai falar dos sintomas pra gente. Isso. Então, o tempo todo a gente explicou que é uma reação à proteína. E aí é o ponto-chave da gente entender que não é a mesma coisa que intolerância. Então, alergia à proteína do leite não é o mesmo do que intolerância à lactose. E isso é muito comum. É muito comum das pessoas acharem que é a mesma coisa. E aí isso às vezes desanda completamente o nosso tratamento. Porque às vezes a pessoa com a maior da boa vontade chega a vizinha e fala para aquela mãe que está numa dieta de exclusão. Tem um iogurte sem lactose, eu trouxe do supermercado para você. E aí a mãe toma com aquela vontade e aí a criança descompensa, né? Tava começando a melhorar, descompensa e a mãe fica arrasada. E aí chega no consultório, não sei porquê, eu tô seguindo a dieta direitinha, sem lactose. E aí você volta e fala, mas é alergia à proteína do leite, né? E não a lactose intolerância. É carboidrato, é o açúcar do leite. A alergia é proteína, são duas moléculas completamente diferentes, né? Exatamente. Então, a intolerância à lactose é uma dificuldade de digerir o açúcar do leite, né? E assim como tem outras intolerâncias, inclusive ao glúten, tem a doença celíaca, que é uma alergia ao glúten, e tem a intolerância a glúten, que são coisas diferentes, né, Eva? Exatamente, diferentes. Exato. Então, a gente já bateu 2 pontos aí dos nossos tópicos que a gente colocou. E a prevalência... Pode ir colocando aí as dúvidas, tá, gente? Pode ir colocando. Podem ir colocando que a gente vai respondendo. A gente anotou as dúvidas que eu coloquei aquela caixinha de perguntas, mas podem ficar livres para perguntar, porque conforme eu for explicando, vão surgindo novas dúvidas, né? E a prevalência... E quem não estiver assistindo ao vivo, depois for assistir, pode mandar a dúvida inbox pra gente também, né, Eva? Que a gente responde, né? Com certeza. E a prevalência, né? Eu peguei a última prevalência do último consenso, Eva, de alergia alimentar da Sociedade de Alergia. Hã? De 2018? De 2018. Essa prevalência que eu peguei, né?
E a gente não tem um inquérito alimentar nosso, brasileiro. Então, é uma coisa mundial. A gente não tem como falar dado de Brasil, porque a gente não tem um inquérito alimentar bem desenhado aqui. Mas em países desenvolvidos, essa prevalência é de 1 a 17%, é muito, né? Das crianças a partir dos sintomas clínicos. Porém, após a investigação diagnóstica, essa prevalência em crianças de até 2 anos oscila entre 0,3% a 7,5%, sendo que 0,5%, mais ou menos, vão estar em aleitamento materno. Só 0,5% dessas crianças são de aleitamento materno. Então, o aleitamento materno é protetor. E assim, se meu filho mama peito e apresentou alergia à proteína do leite de vaca, pode apostar. Se não mamasse peito, a manifestação clínica ia ser muito pior. Se tivesse na fórmula infantil, né? Que a base é o leite de vaca. A base de toda fórmula infantil comum é o leite de vaca. É o leite de vaca modificado, lógico, né? Mas a base é leite de vaca. Então, aproveitando só que você falou da prevalência, né? Só para a gente explicar um pouquinho, que hoje em dia já tem estudos que falam que, associando, na verdade, né? Que as crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, como qualquer outra alergia, a gente sempre tem que investigar a história familiar da mãe, do pai, porque tem a questão genética envolvida. E isso fica um pouquinho mais sério, que também é comprovado em estudos, se essa mãe, durante a gestação, ela apresentou crises alérgicas, que isso também a gente tem que levar em consideração. Então, é importante que a gente receba a criança, quando eu recebo criança alérgica, fazer todo um histórico da família, da mãe, da gravidez, a gente tentar entender um pouquinho da vida, da história clínica dessa criança. E uma coisa importante, né, Eva? Mesmo as crianças que ainda não apresentaram nenhuma manifestação, mas chegam no consultório, na nossa anamnese a gente pergunta, tem irmãozinho que já apresentou alergia à proteína do leite, né? Ou que tem história de atopia, porque história de dermatite atópica ou história de APLV, de alergia à proteína do leite de vaca, em algum irmãozinho, já é indicativo da gente já começar, se não for fazer aleitamento materno exclusivo, já começar com um parcialmente hidrolisado, né? Que depois eu vou explicar essa diferença das fórmulas. Mas já isso é muito importante. Inclusive na maternidade, se porventura for dar leite e tiver alguém que, se o teu primeiro filho já teve alergia à proteína do leite, tem história de dermatite atópica, já avisa na maternidade, se por algum motivo não for dar o leite do seio materno, né? Já é importante isso ser sinalizado, né? Porque é muito comum, que geralmente, a maioria das vezes, infelizmente, a primeira exposição do bebê é na maternidade ainda. Mesmo a gente batendo nessa questão. A mãe nem sabe que foi dado. E a mãe, às vezes, nem sabe. Que o bebê vai ali num banho, no berçário, tá chorando muito, alguém inadvertidamente dá um complemento, né? Mas eu já vi de acontecer também de bebê em aleitamento materno exclusivo abrir o quadro de APLV, tá? Hoje em dia já acontece, coisa que a gente não via, né? E não se sabe por que essa prevalência vem aumentando. Assim, são feitos vários estudos. Teve um estudo uma vez que eu li do Espigam, que é da Sociedade Espanhola, né? E num congresso, eu vi um estudo uma vez que relacionava, mas não fechou em nada, porque são várias frentes, mas ele relacionava essa teoria nossa da higienização, né, com esses aparecimentos de doenças alérgicas e autoimunes em geral, né? Porque seria como se tivesse, mas aí é uma coisa muito específica, mas seria como se estivesse mudando, porque a gente no nosso sistema imunológico teria duas frentes, né? Uma resposta de célula linfócito T, que vai para essas respostas imunes, e uma outra resposta que iria para doenças infecciosas, parasitárias. Como a gente tem menos doenças parasitárias, e esse balanço dos linfócitos estaria indo para essa outra primeira resposta TH1, que seria essa resposta de doenças autoimunes, e é uma teoria, né? Essa coisa dessa Acho que ainda tem muita coisa para ser estudada e para ser... Muita coisa para ser estudada. O porquê. Até em termos de citocinas, é muita coisa. Alergia.
É um leque muito grande, né, Eva? Com Então, certeza. assim, os tipos de manifestação da alergia à proteína do leite podem ser 3 tipos. O IgE mediado, que é por anticorpo, é aquela criança que se expõe ao alérgeno e pinta a boquinha, ou que tem aquele vômito, ou tem gente que faz, né? Tem gente que tem alergia a crustáceo, alergia a amendoim, castanha, e faz edema, às vezes de via aérea. Esses casos são Enche casos o olho, importantes, fica incha a o olho, esses boca. casos são casos importantes, são casos que podem eventualmente ser casos graves, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui no Brasil a gente não tem aquela caneta de epinefrina epicutânea, né? Muitos Muito pais até importante. É, importam. E é uma coisa muito importante, porque é uma reação imediata, né? Então, até você chegar numa emergência, a criança está na escola, até ligarem para a mãe. Então, não dá é uma tempo. coisa muito importante. E é uma Não luta dá aí dos pais, da é, sociedade de pais com crianças com urticárias e com alergias a proteína, alimentares em geral, que tem esse tipo de manifestação IgE mediada. É uma luta muito grande desses pais por conta desse tipo de medicação não existir aqui no Brasil. É uma coisa muito séria, né? O outro tipo de manifestação é uma manifestação celular, que é a mais comum. A criança pode ter diarreia, tem criança que tem até constipação, apresenta fissura anal, muitas têm vômito, muitas têm muito refluxo, sabe? e às Vômito vezes em esses jato, sintomas eles mascaram que a origem ela é de uma alergia, muita né? cólica, às vezes um choro muito estridente, né? Nem todo mundo tem sangue nas fezes, nem todo mundo tem, às vezes tem um sangue oculto nas fezes sim, mas nem todo mundo tem sangue aparente nas fezes. E essa é uma forma celular estrita. Então tem a IgE mediada, que é a do rash, do edema de glote, essa forma mais importante. Tem essa forma celular. Geralmente, os pacientes que têm forma celular isolada, eles resolvem, eles entram em resolução antes do que as crianças com a forma IgE mediada. As crianças que têm essa forma celular estrita, às vezes, quando eles começam a melhorar, a gente pode reexpor, que depois eu vou falar do diagnóstico, a gente pode tentar reexpor ao alérgeno, às vezes em domicílio, mas as crianças que Uhum. têm forma ou suspeita de IgE mediada não, tem que ser dentro de ambiente hospitalar, por causa dessa necessidade dessa adrenalina. E só abrindo aqui um parêntese, que essa reintrodução, gente, é só com autorização médica, tá? O Exatamente. médico é que tem que E dizer. uma remissão quando a gente está bem convicto de que essa criança está em remissão, que ela está realmente melhor dos sintomas e ficou um tempo sem exposição, sem contaminação, que a gente vai falar também, né, Eva, de contaminação. Isso. E então tem essa forma de rash, que é a de anticorpo, tem a forma celular e tem a forma mista, que Aí aí tem tudo. tem os Tem a dois tipos de IgE, resposta. tem os E fagócitos, faz, às tem vezes, tudo. casos graves, casos de enterocolite, casos de distensão abdominal, que tem que internar. Às vezes são casos mais graves também, tá? Então, como é que Já que a se gente está falando faz? desses tipos, eu só queria abrir um Uhum, parêntese, porque eu já recebi crianças querendo ser assim, a mãe, claro, no desespero, querendo que eu uhum, fechasse um diagnóstico de alergia. Então, eu queria só abrir uhum. um parênteses para explicar que o diagnóstico ele é exclusivo do profissional médico. É o médico que tem que fechar o diagnóstico de alergia e identificar o tipo de alergia dessa criança. A partir daí é que o nutricionista ele pode fazer a programação desse cardápio baseado nas restrições, baseado no conhecimento desse tipo de alergia, é que a gente faz a nossa abordagem. Então é importante a gente diferenciar isso. Inclusive nessa reintrodução, eu só faço a reintrodução quando a criança sabe que tem alergia, quando eu converso com o médico ou quando eu recebo por escrito alguma coisa, o médico autorizando essa reintrodução, porque a alergia é algo muito sério, né? Mesmo sendo IgE mediado ou não, é algo muito sério. E só voltando rapidinho, que a gente não falou sobre os fatores de risco, né? Uso de antibiótico precoce na criança, a exposição, né, A ao leite que a fórmula, gente falou, a fórmula, uso de antibiótico precoce, às vezes a via de parto, tá? Os bebês, isso tem estudo comprovado que bebezinhos nascidos a termo também, bebezinho nascido de via natural, de parto vaginal,
tem menos probabilidade de abrir um quadro desses. Fatores como atopia, também a gente chegou a falar que é fator de risco, né? História familiar positiva, né? Um irmãozinho teve alergia à proteína do leite, um pai, uma mãe asmática, né? Isso é fator de risco. Uso de antibiótico, eu falei já, né? Prematuridade também, tá? Então, voltando ao diagnóstico. O diagnóstico, infelizmente, é uma luta a gente explicar isso para os pais, porque todo mundo vem querendo um exame de sangue para fazer, para fechar o diagnóstico. Mas, infelizmente, o diagnóstico é clínico. E, na verdade, a certeza desse diagnóstico só vamos ter com a reexposição, na verdade, que é o teste de provocação oral. Você faz o teste, você deixa o paciente sem aquele alérgeno, né? Aí ele melhora dos sintomas. Melhora dos sintomas e aí você programa de reexpor. E aí ele passou mal e aí você fechou o diagnóstico. Então é muito comum dos pais chegarem querendo, às vezes chegam infelizmente com uma receita, uma solicitação médica de uma IgE, né? A gente sabe que os IgEs, nem às vezes para os casos de IgEs mediados, são positivos, né? Às vezes dá um falso negativo, falso É muito comum de positivo. dar falso negativo. O IgE serve para a gente em alergia alimentar em geral, para a gente ver o quantitativo. Quando você sabe que tem uma coisa que é IgE mediada, né? E você quer ver ali o quantitativo daquela IgE, para você acompanhar, né? Para quem faz algum tipo de imunoterapia, né? E aí acompanha. E também em criança pequena é uma coisa que, né, por conta da formação do sistema imune da criança, do amadurecimento do sistema imunológico da criança. Não é que a criança não tem sistema imunológico, tem sistema imunológico, mas esse sistema não está maduro o suficiente, né, Eva? Então, não tem essa valia. Tá? Então, o teste é provocação oral. Então, o diagnóstico é esse, teste de provocação oral. E esse teste de provocação oral, principalmente nesses mais pequenininhos, vai ser em ambiente hospitalar, que você ainda não tem certeza se é, né, IgE mediado ou não, vai ser dentro do ambiente hospitalar. Agora, aqueles que chegam com um quadro muito exuberante, né, vai do feeling do médico. Chega um paciente para mim com um quadro muito exuberante, com uma fissura anal, com sangue nas fezes, ou com sangue oculto nas fezes, quando eu peço, com vômito em jato. Para que eu vou induzir um sofrimento a essa criança de se reexpor? Né? Muitas vezes a gente não faz, na grande maioria das vezes, que acaba sendo celular, até também, a gente não faz e a gente deixa um tempo sem, aí depois vai tentar a fórmula, se deu certo a gente deixa com aquela fórmula um tempo, se não deu também a gente vai para outro degrauzinho de fórmula e faz, e quando depois a gente desescalona essas fórmulas, né? E o tratamento. Aí, o primeiro tratamento é a gente querer que a mãe amamente, né? No seio, né, Eva? Mesmo quem às vezes não estava amamentando, ou não estava amamentando misto, a gente tenta ver se consegue ficar no seio materno exclusivo e voltar isso aí e fazer uma dieta de exclusão para a mãe, né? Para a mãe, exatamente, para a mãe. E aí, Eva, como é que você tem, o que você diz aí para essas mães que estão na dieta de exclusão? Eu já atendi algumas mães que estão fazendo dieta de exclusão por conta do bebê e as mães que eu recebo, elas são muito receptivas com relação a isso. Elas querem muito cumprir para que o bebê não tenha sintoma, porque a mãe sofre muito com aqueles sintomas, né? O choro, irritação, enfim, a criança sofre, a mãe sofre junto. Então, as mães que eu atendi, que eu atendo com relação à restrição de proteína do leite, elas são muito abertas, são muito receptivas. E elas cumprem direitinho, porque elas sabem que isso reflete diretamente nos sintomas da criança. E a criança melhora. Tá tendo até um depoimento de uma mãe ali que é minha paciente. A Aurorinha chegou com os sinais que a senhora disse e já suspendemos imediatamente. Depois superou com a amamentação exclusiva. E a realmente... amamentação é muito importante, porque a amamentação ela tem um papel de Boa noite, melhorar, Thaís. é maturar o sistema imunológico dessa criança. Que é mais rápido, é melhor do que se eu colocar uma fórmula infantil, mesmo que seja de aminoácidos
nunca vai ser igual ao leite materno. Então, para a questão imunológica, o leite materno não tem comparação. Então, por isso que a gente tem que incentivar esse aleitamento e fazer restrição mesmo para a mãe, para ela não comer a proteína do leite. E elas seguem direitinho, elas são boazinhas. Seguem direitinho. A única coisa que às vezes falha é alguém chegar com alguma coisa e meu filho, oi mamãe, sou o Bernardo, sou eu, Bernardo, tá muito legal. Oi, B, um beijo. Então, voltando aqui. Essa coisa que a gente estava falando, né? De oferecer, né? De alguém oferecer. De alguém oferecer. E aí a mãe acabar caindo sem querer nessa cilada, até porque é sofrido. Eu já fiz essa dieta 2 vezes. É bastante sofrido para a mãe fazer essa dieta. E a outra coisa que pode acontecer é o seguinte, o rótulo. Se você não lê adequadamente o rótulo. E às vezes a gente cai nessa cilada, né? De não ler o rótulo ou porque a gente está tão acostumado a consumir aquele produto, não, isso aqui eu já sei que não. E aí muda o preparo. E às vezes a questão do rótulo tem a palavrinha lá que a pessoa não tem noção que aquilo ali é leite. Ainda tem esse detalhe. Exatamente. Então eu costumo entregar uma lista dos nomes que quer dizer que tem leite ou traços de Dá leite, uns exemplos aí, Eva, dos segredos. Caseína. Dos Caseína. escondidos. Caseína, as pessoas às vezes não sabem o que é uma caseína, mas a caseína é a proteína do leite, né? É isso. Tem lá manteiga, às vezes é o nome comum do alimento, né? Contém manteiga, contém requeijão, contém creme de leite. Fica um pouco mais fácil, mas quando a gente parte para o nome da proteína, vai ficando mais difícil eles identificarem. Então, é importante ter essa lista, porque a família, a mãe, ela vai ler e ela vai começar a se habituar com os termos. Aí eu queria abrir só um parêntese, que às vezes não é só, quando a gente fala da criança agora, não é só da mãe que está fazendo a restrição, mas a criança que já come, que já está comendo. Às vezes não é só em alimento que a gente tem leite. Às vezes em cosméticos tem leite e a criança também reage. Hidratante. Hidratante, shampoo. Porque geralmente eles têm dermatite atópica, né? Aí lambe. Exatamente. Aí é uma loucura para identificar, para pediatra identificar isso aí. Enfim, só para vocês entenderem que não é só no alimento que ele vai manifestar alergia à proteína do leite. Pode manifestar na pele em decorrência de cosméticos, de produtos que não são relacionados à alimentação. Isso. E embutidos também. Embutido. Né? Linguiça, salame. Eu fui aprender que isso tinha leite quando minha filha do meio teve a PLV. Que eu não sabia. Giz da escola tem leite. Giz tem leite. É complicado, você tem que... É uma gama de coisas muito grande. Exatamente. Então, nesse momento a gente está falando para as mães, né? E aí, nesse momento, a gente fala de restaurante, né, Eva? Deixa eu tirar uma dúvida que chegou aqui, Vanessa. Ó, eu sou leiga, mas a criança pode melhorar à medida que vai crescendo? Ou perdura por toda a vida esse tipo de alergia? Responde para a gente. Criança, foi o que a gente chegou a falar, mas foi bem en passant, né? Os pacientes com uma alergia IgM mediada, às vezes eles perduram um pouco mais. E a taxa de cura, muitos às vezes não ficam curados, né? Muitos não, uma minoria, mas acontece. Na celular, em geral, a maioria das crianças vão ter cura, certo? Agora, tem criança que eu ia deixar essa perguntinha para o final, que eu até falei para você já, né? Que eu ia te perguntar. Tem criança que faz tanto tempo de restrição que às vezes acaba ficando intolerante, né? Mas não essas crianças com a forma celular, né? Não com a IgM, né? Que não é IgM mediada, né? Essas que se curam mais rápido, Então, por isso que é importante o acompanhamento, por isso que é importante cuidar direitinho, porque tem crianças que realmente melhoram depois de um ano e meio, porque depende também do tipo de alergia que ela apresenta. E algumas crianças que perduram isso para a vida, existem formas dela viver bem também com isso, que a gente vai falar mais adiante, né? Das dicas de como conviver com a proteína. Hoje em dia é bem mais fácil, né? Uma coisa, essas crianças,
elas crescem, melhoram, mas é aquilo. Quando você faz a restrição bem feita, o índice de sucesso é muito maior. Toda vez que ficar tendo reexposição, contaminação, ou então quando não está bem controlada, e aí bota um alimento, e aí ela faz alergia a múltiplos alimentos. Aí quanto mais vai tendo esses gatilhos, aí o diagnóstico, o controle de cura fica mais difícil, tá? E sem contar que quando uma criança ela fica tendo muitos episódios assim de alergia de sintomas, eu só vou voltar ao que eu falei no começo, a questão do intestino dela fica mais permeável. O intestino dela não fica saudável e isso faz com que entrem outras proteínas e o sistema imunológico reconhece isso e pode causar outra alergia e vai piorar o quadro como um todo, o quadro clínico dela como um todo. Certo. Então, as fórmulas. Então, a primeira coisa é a dieta de exclusão materna, né? A dieta de exclusão materna, a mãe vai ficar com uma dieta de exclusão do leite de vaca e derivados. E aí depois a Eva vai dar as dicas, né? E essa é a primeira coisa. E a gente vai repor dentro da dieta aí dessa mãe o cálcio, né? Porque ela vai ficar com uma dieta exclusiva e a gente vai ter que repor carbonato de cálcio para ela. Agora, no bebê que não mama peito ou o bebê que precisa de um complemento, como é que a gente faz? Né? A gente falou que o bebezinho que tem uma história familiar, a gente já começaria com parcialmente hidrolisado. Né? Eu já introduzi uma nomenclatura aí, parcialmente hidrolisado. O que seria isso, Vanessa? Tem essa fórmula parcialmente hidrolisada, que é para esses bebezinhos que têm fator de risco aí, com história familiar positiva de dermatite atópica ou já de alergia à proteína do leite de vaca. E temos os extensamente hidrolisados e as fórmulas de aminoácidos. Então, eu volto a pegar o meu colar de pérolas. Né? Lembra que a proteína é um monte de aminoácido, um ligado pelo outro através dos epítopos, e eles estão todos lá numa configuração tridimensional. E aí, um parcialmente hidrolisado, 50% dessas proteínas dentro dessa fórmula, 50% estão enoveladas e 50% estão quebradinhas. Não é isso, Eva? Isso. No extensamente hidrolisado, a maioria dessas proteínas vão estar separadas e algumas, uma minoria, vai estar ligada. E separada é separada mesmo. É um aminoácido separado do outro. E nas fórmulas de aminoácido é tudo, a bolinha tudo separada. Né? Então, a parcialmente hidrolisada é 50% tudo separado, 50% todos enovelados. Na extensamente hidrolisada, a gente não vai falar aqui nome de fórmula. Até porque cada fórmula dessa não é bem assim, 50-50, 90-10, né? 100%. Não é assim, porque cada uma tem, essa tem TCM, essa não tem isso, essa tem lactose, essa... O laboratório vai mudando a composição e aí, a estrutura. Existem duas grandes marcas no mercado, né? Que todo mundo sabe o nome das duas, todas as mães sabem o nome dos grandes marcas. As duas são muito boas. Confesso aqui, eu falo para os representantes que me visitam, eu não sigo nenhuma linha, nenhum portfólio específico de cada uma, não. Tem para umas coisas eu uso de uma marca, para outras coisas eu uso às vezes para a mesma patologia, dependendo da criança, eu uso uma fórmula de uma marca, às vezes de outra, né, Eva? Então, assim, porque são duas... proteína, que é o que eu preciso para outra criança. Exatamente. Então, assim, são duas marcas excelentes. Então, assim, eu não tenho nada, não tenho nenhum conflito de interesse. Nenhum conflito de interesse com nenhuma das duas. Então, parcialmente hidrolisado não é para quem é alérgico. Parcialmente hidrolisado é para quem tem risco de apresentar uma alergia. 50%, 50%. Só para isso ficar bem claro, que isso é muito importante, porque às vezes você chega no balcão da farmácia, não tem aquela e alguém quer te empurrar. E aí não compra, porque é uma fórmula cara, você às vezes não consegue trocar. Depois que abrir a lata, então já era. A fórmula vai ficando hidrolisada, mais cara ela vai ficando. Mais cara ela fica, porque o processo é mais difícil, obviamente, de você separar essa proteína em aminoácido puro. Então, parcialmente hidrolisada é 50%, 50%. Não é para tratamento, não é fórmula de tratamento, é fórmula para prevenção.
extensamente hidrolisado, em torno de 90% aminoácido e 10% todo mundo enovelado. E a outra fórmula estritamente de aminoácido, que todo mundo conhece o nome também, é a que a gente usa, mas a gente usa menos essa, porque a gente sempre tende a induzir a tolerância. A gente dá uma fórmula dessa, não estimula o intestino. A gente dá uma fórmula só de aminoácido, não estimula o intestino. Então a gente quer, o mais rápido possível, voltar para Intensamente hidrolisada. exatamente descer de volta esses degraus, não ficar subindo o degrau. Então, assim, e ninguém pula de forma alguma. Uma criança chega hoje com uma manifestação clínica, ninguém vai direto para essa fórmula só de aminoácido. Né? A gente vai tentar sempre o extensamente hidrolisado antes, porque a gente tem que induzir a tolerância. Então, acho que ficou claro essa coisa. Se vocês tiverem mais dúvidas, depois eu posso mandar explicar. Então ficou mais claro que a gente não pode falar os nomes, mas ficou claro. Mas também acho que se falar os nomes é que confunde mais, porque é muito, é muito detalhe de cada... E eles mudam, a cada 6 meses eles vêm com uma lata nova, né? Mudou a cor, mudou a ingrediente a mais. Botamos uma vitamina, aí muda demais. Então tá certo. E aí... Tem alguém perguntando aqui da contaminação cruzada. Era o tópico de agora, né? É o nosso próximo tópico. Eu mandava até e-mail para as fábricas quando tinha suspeita de alguma reação àquele produto que não tinha no rótulo. Mas é isso mesmo, tem que mandar e-mail, tem que perguntar, ligar para o SAC, se tiver dúvida, se tem realmente risco de contaminação, se tem risco de ter traços de leite, tem que perguntar, é direito do consumidor. Não é isso, Vanessa? Isso. E aí a contaminação cruzada é bem complicado, né? Até, começando nos pequenininhos, que mesmo tá só no peito, mas a mãe deixou um leite de peito para a avó administrar, ou para o pai administrar. Aí colocou na mamadeira. Mas a mamadeira, antes da criança ter a PLV, foi lavada com uma esponja que era a esponja da casa ali, que lavava a leiteira, lavava... Pronto. E aí ninguém sabe por que a criança não está piorando. É quando você vai nesse detalhe. Infelizmente, é um detalhe. Ninguém acredita, né? Mas é invisível, mas é. Mas só quem já passou por isso acredita. E é assim. E deflagra, às vezes a criança estava totalmente compensada e deflagra totalmente. Ou então a vacina do rotavírus. A vacina do rotavírus também. Hoje em dia já é proibida. A criança que... As gastropediatras já contraindicam completamente. E os pediatras também. Isso já é regra, já fazer. Antes a gente fazia meio assim, mas agora já é de praxe todo mundo fazer. Quem ainda não está compensado da PLV, não faz a vacina do rotavírus. Nem que seja a custo de, se a criança tiver com mais de 7 meses, não vai fazer, vai perder a vacina, porque mais do que 7 meses não faz vacina de rotavírus por conta do risco de intercepção intestinal. Então, perde a vacina, mas não descompensa, né? Já vi criança piorar bastante, porque chegou, ou não era meu paciente, ou então a mãe deu desavisada a vacina antes de vir na consulta, de 3 meses, a primeira, e aí aconteceu da criança se da criança piorar, sabe? Deflagrar a situação. E vamos falar um pouquinho da contaminação cruzada. Para quem não sabe, eu estou entrando agora nesse mundo da alergia. Tem que realmente separar os utensílios, tem que separar a esponja. Na casa, quando for fazer alguma preparação, tem que higienizar bem a bancada, a mesa. Tem que separar tudo muito tampado, os alimentos tampadinhos, para não ver contaminação cruzada, que a gente chama, é quando você contamina o ambiente, contamina utensílios com aquele alérgeno, com aquele antígeno, com aquele alimento que você não quer que seja contaminado. Então, tem que separar copo, tem que separar talher, esponja, prato. Isso é a segurança de que a criança ela não vai ter contato realmente com nada da proteína do leite. Porque a gente não consegue ver isso, mas ele tá lá, fica lá os resquíciozinhos, né? E o plástico, por ele arranhar, já viram plástico, depósitos de plástico que arranha e fica aqueles arranhões? Então ali é mais fácil ficar
os resíduos dos alimentos. Então, mais um motivo para a gente investir em vidros, em coisas inox, que é mais fácil de fazer a higienização. É. Pote de vidro, né? É melhor, né? Vidro, Usar pote de vidro, melhor né? para os plásticos, aí não arranha, o vidro não vai Não arranhar. arranha, se precisar levar para o micro-ondas, não tem problema, né? A questão dos bisfenóis, pote de vidro. Às vezes, restaurante é um lugar muito complicado para a gente quando está na dieta de exclusão, né? Ou o bebezinho que está começando a comer também, né? Você ir. Hoje em dia é um pouco mais fácil porque os pratos no cardápio vêm discriminado, mas em termos de contaminação cruzada, Não tem como garantir. Você não... não Só tem se for como um local garantir que é porque a cozinha. específico para alérgicos. Aí eles têm esse cuidado. Que eu tenho alguns locais que eles são específicos para alérgicos. Então eles têm esse Uhum. cuidado. É Diferente de um cozinha restaurante livre comum, mesmo. em restaurante comum que não tem como eles terem essa separação de bancada, de tábua, enfim, né? De locais na geladeira. Acho que não, isso não acontece na prática. E quando a criança está maiorzinha, né? É arriscado os irmãozinhos darem alguma coisa para comer. É muito comum. Os amiguinhos da escola, Os amiguinhos da escola, roubo de merenda na escola também, a né? troca da merenda. Festinhas de aniversário. Sempre eu andava com umas marmitas que eu fazia em casa, umas coxinhas de É o batata comum. doce, uns negócios. Sempre andava. Hoje em dia fica mais fácil, porque tem uns supermercados que vendem essas coisas de que tem cozinha separada, ou então que é industrializado, mas que vem com rótulo, com tudo. Então fica mais fácil você de garantir que. E é mais prático do que você ir para a cozinha e fazer isso tudo na véspera do Isso. Agora, aniversário. uma coisa importante é a gente conscientizar a criança também. Né? Que a partir de 4 anos ela já tem ciência de, olha, você não pode. Porque se você comer, você pode ir para o hospital. Enfim, de uma forma assim mais simples, mas a criança ela já tem como entender. Que E ela aí tem que eles perguntar para a entendem. mãe, que ela não pode E comer tudo que tudo, eu oferece. digo que, na verdade, eu acho que isso parte um pouco da mãe, né? Eu digo que a alergia alimentar não é o fim de nada, né? Você vai poder comer as coisas, É existem uma alternativas. é, É uma adaptação, geralmente, na grande maioria das vezes, num período curto. E eu acho assim, tudo na vida depende de como a gente encara a situação. E a alergia alimentar é muito uma delas. E a forma como a mãe, a família como um todo, mas principalmente a mãe, né, que está mais ali com a criança e que está nessa coisa da introdução alimentar, principalmente a mãe. Como a mãe encara para passar segurança para a criança é que é o fundamental. Porque se você passa a segurança de que aquilo não é um problema, que aquilo não é uma doença, que aquilo é uma característica dela que ela tem, ela vai levar muito tranquilamente aquilo ali, né? E ela vai na hora que o amigo oferecer, ela vai dizer não posso porque eu tenho alergia, ou vai perguntar à né? E mãe, vai te mãe, eu sacar o posso? dela, ou então vai perguntar, mãe, eu posso? E pronto, né? O problema são as outras pessoas, né? Porque as pessoas criam preconceitos com relação às outras e ficam achando que essa mãe é uma nojenta lá, não deixa a criança Besteira. comer, que besteira, é só para não comer besteira. Aí diz que a criança tem alergia, aí ficam esses preconceitos. Esse que é o problema. Mas se você não tá nem aí para isso, você cria seu filho assim e passa segurança para ele. O mais importante é isso, é ter segurança de que não vai se contaminar, tanto para não ter uma alergia, um quadro mais importante, principalmente nessas crianças que são higiene mediadas, né? E aí a criança vai levar isso muito tranquilamente, porque isso não é um problema, na verdade é até uma alegria alimentar, É, porque come muito melhor. As crianças que têm alergia não, mais alimentar saudável. É. comem muito mais saudável, mesmo que depois melhorem e comem as porcarias, como eu digo aqui para os meus filhos, mas eles comem muito melhor, porque eles aprenderam, montaram o paladar deles, né, Eva, comendo saudável. E aí, depois de 2, 3 anos, começou a comer porcaria, até come uma porcaria ou outra, claro. Vai numa festa, né? Tudo A é bom sua senso, vai comer. preferência é pelo Mas saudável. sabe comer, né? Sabe Então, comer. isso não é problema. Acho que a Isso. gente falou tudo, né? Festa, casa de amigo, Escola. lanchonete, escola. Escola, assim, tem escola, isso a mãe às vezes que tem que levar isso para a escola, né?
essa consciência. Tem escola que não tem essa consciência, mas é muito importante na porta da salinha, aqui tem um alérgico, né? Tá fixado ali, até para quem fica junto com aquelas crianças na hora do lanche, né? Saber que aquele ali não pode comer o lanche do coleguinha, que tem que ficar mais de olho. Tem crianças que só de abrir o saquinho e aspirar aquele cheiro do leite ou de um outro alérgeno alimentar vai fazer um rash, vai fazer Às vezes, uma criança um come e o que tem angedema. alérgico não come, mas a mãozinha suja do que comeu Encostou. já tem a reação alérgica na pele. Exatamente. Então, tudo Então, isso tem assim, que é ter muito cuidado. importante a escola ter essa consciência. E se não tem, e a mãe vai ter que ser ativa, a família vai ter que ser ativa, ou o pai vai ter que ser ativo de ir na escola e levantar essa bandeira e criar essa consciência dentro da escola. Tinha umas E só uma perguntas. coisa, uma parêntese, que existe Aham. que a gente não comentou, passou direto, eu até anotei aqui e eu queria comentar, é sobre a reatividade cruzada. Que às vezes Uhum. a criança tem alergia à proteína do leite e reage também à carne. E Uhum. reage ao leite de cabra. Isso Uhum. acontece por conta da proteína que a Vanessa mostrou, o Esse mesmo. colágeno, né? Daquela questão. São proteínas que são parecidas. Então, acaba que o sistema imunológico reconhece também essas proteínas. Então, 10% das crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca reage também à carne bovina. Isso é muito interessante, não é difícil de encontrar. Já peguei duas É. crianças assim, que ela reage também à carne bovina. E tem E gente que fala, dá sem leite de contar cabra, não é? leite de cabra, É. de búfalo. Não, gente, não dá leite de cabra nem de búfalo, tá? Porque as proteínas são muito parecidas. Então, ela vai ter reação também a esses outros leites. Era só uma curiosidade mesmo, porque algumas mães ficam na dúvida. Mas eu estou falando isso não é para ter medo de dar, até porque 10% só das crianças vão apresentar, mas é para a gente ficar atento que pode ter essas reações também com outros alimentos. Eu recebi duas perguntas que acabou que, só para deixar claro, que eu recebi acerca de manifestação clínica. Uma mãe perguntou qual a diferença entre a manifestação clínica da alergia à proteína do leite de vaca para da alergia a frutas, banana, por exemplo, que a filha dela tinha alergia à banana. A forma de manifestação vai ser a mesma. IgE mediada, de anticorpo, celular ou mista, como toda forma de alergia alimentar, tá? Agora, pode ser que essa criança tenha uma forma de anticorpo e a outra uma forma apenas celular. E aí vai variar por conta disso, mas não por conta do alérgeno, né? E a Depende da outra... resposta individual, né? A resposta Isso, individual isso. daquela criança. E uma outra pergunta que eu recebi também em termos de apresentação foi fissura isolada. Minha filha só tem fissura, disseram que ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Isso é possível? Acho muito difícil. Uma fissura isolada, inclusive era uma criança, eu até perguntei a idade, era uma criança um pouquinho maior, uns 4 meses, com uma fissura isolada. Dificilmente, sem nenhuma outra manifestação clínica, eu acho difícil. Medicina não é matemática, mas assim, eu acho difícil ser alergia à proteína do leite. Valeria a pena, nesse caso, fazer a exclusão, se for 4 meses e amamenta, da mãe para observar depois, quando reintroduzir? Assim, eu acho que deveria excluir outras coisas antes, Pensar em outros sabe? diagnósticos. Observar melhor, ver essa fissura, como é que é realmente essa fissura. Ver o abdômen, se o abdômen é flácido, ver como é que está a consistência dessas fezes. Às vezes, naquele momento ali, as fezes estavam mais, a mãe bebeu menos água, o leite estava, sabe? A criança estava menos hidratada, e aí aquelas fezes ali, o ritmo intestinal da... Eu trabalharia em termos de constipação primeiro, alguma outra coisa assim, e aí ter feito um trauma naquele ânus, porque sem ter distensão abdominal, dor à palpação, outros sintomas, só uma fissura você excluir, eu nunca vi. Nunca vi. Tá. Nós temos 5 minutos. Então vamos lá. Passou rápido, não foi? Tinha mais uma pergunta, essa coisa das crianças com a PLV após resolução podem permanecer intolerantes. Fala só um pouquinho disso aí pra gente, Eva.
pode sim permanecer intolerante, depende do tempo que ela ficou em restrição. Porque é importante vocês entenderem que a intolerância à lactose é uma enzima que a pessoa não produz ou produz em quantidades pequenas, que não vão quebrar esse carboidrato, digerir esse carboidrato, e esse carboidrato ele vai ser fermentado nesse intestino e causar os sintomas clássicos que a gente chama que é cólica, dor na barriga, muita flatulência, gases, né? São os sintomas clássicos de intolerância. Então, se ela passou muito tempo sem ter esse alimento, né, proteína, esse alimento nesse intestino, a produção dessa enzima ela pode ficar um pouco diminuída. Ah, mas pode voltar? Depende de indivíduo para indivíduo. A gente não tem como garantir que vai voltar, se ela vai ficar boa ou se não vai ficar boa. A gente vai fazer testes de reintrodução e avaliar a concentração. Exatamente. Porque às vezes ela não consegue tolerar um copo de leite, mas ela tolera um iogurte, que tem uma concentração menor de lactose. Então, tudo isso a gente vai avaliando na clínica, no consultório, no dia a dia, de acordo com... E hoje a gente tem enzima, né? Que é fácil, né? E tem a gente enzima conseguir. que pode consumir a A enzima e consumir lactase, né? naturalmente a lactase e consumir naturalmente os alimentos. Também isso é possível. Do mesmo jeito que acontece com pessoas que nunca tiveram problema nenhum com a lactose, que produziram lactase a vida inteira e de repente deixaram de produzir, que isso também acontece com o passar dos anos. É Desuso, fisiológico o desuso e também o envelhecimento celular normal, essa enzima ela vai deixando de ser produzida, porque isso é fisiológico. A gente precisava dela no início da vida, né? Não no final da vida. Isso é fisiológico. Então, essa produção ela pode diminuir um pouquinho. Certo. Acho que tá chegando mais perguntas aí para você. Eu não tô vendo, não tá passando as perguntas para mim. A gente já falou da contaminação cruzada. Já respondemos essa. Tem uma pergunta aqui, mas é sobre síndrome do intestino irritável. Que ela quer saber se é realmente emocional. A síndrome do intestino irritável, ela não tem causa orgânica. Né? Você vai fazer colonoscopia, tá tudo normal. Você vai fazer... Enfim, não existe uma causa orgânica mensurável para diagnosticar a síndrome do intestino irritável. O diagnóstico ele é clínico, né, doutora Vanessa? Ele vai ser clínico. E com certeza... E de exclusão. Isso é muito importante, principalmente de exclusão. E quando a gente diz de exclusão, para vocês entenderem melhor, é afastar todas as outras causas, né? Alergias, intolerâncias, doenças inflamatórias, né? E aí, dentre as doenças inflamatórias, Crohn, retocolite. Aí você afastou tudo isso, investigou bem o intestino, inclusive com o exame de imagem, coluna. Aí, ok. Aí você nomeia como síndrome do intestino irritável. É um diagnóstico de exclusão. Está super ligada ao emocional, sim, tá? Estresse, enfim, passou por algum problema, depressão, está super ligada ao emocional. Quando a pessoa fica mais estressada, o intestino que pode oscilar entre diarreia e constipação. Mas tem que ser bem investigado antes pelo pediatra. É igual dor de crescimento. A gente só diz que é dor de crescimento depois afastar das outras causas. Exatamente. Então, acho que a gente chegou ao fim. Não tem mais uma pergunta aqui que chegou aqui pra gente. Eu queria agradecer, doutora Vanessa, como sempre. Muito obrigada pela parceria, pelas informações. Foi maravilhoso. E muito obrigada, foi ótimo. Foi ótimo. Tá certo. Quem quiser, tiver mais perguntas a posteriori, é só mandar pra gente, inbox, que a gente responde. E Eva vai deixar gravado, né? Vou deixar gravado por 24 horas, então avisem alguém caso tenha interesse e vai ficar gravado até amanhã, pode assistir. Certo. Tá? E eu vou tentar gravar e editar. E aí depois a gente deixa nos stories também. Essa parte eu não sei fazer. Essa parte aí não dá pra mim, não. Tá? Então, gente, boa noite. Fiquem com Deus. Tá certo. Boa noite. Beijo, Kátia. Beijo, Ângela. Beijo, Sheila. Beijo, muitos beijos para todos. Duda e Bernardo que estão assistindo também. Duda e Bernardo. Mamãe já está indo aí. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.